Senhor presidente, vou inverter a ordem. Primeiro vou no mérito e depois na forma. Porque até agora, na CCJ, a gente vota forma, não vota mérito. Posso esquentar, já vai demorar. Quer dizer, Não, agora pegou uma discussão. Aquela discussão. imperador de... Desde aquela hora que está rolando aquela discussão. Eu queria que o senhor garantisse minha palavra, tem um fone aberto aí. Eliomar está com o áudio aberto. Eu queria dizer ao nosso imperador de Madureira que a casa de Deus é o nosso coração. Porque se Deus não tiver no nosso coração, ele não estará num templo frio de paredes de tijolo, ou de madeira, ou de qualquer outro material. Vou reafirmar que o templo de Deus, a casa de Deus, é o nosso coração. Esta crença sempre tive e nenhum culto vai abalá-la. Eu também penso, como Vossa Excelência, que todos os templos religiosos jamais precisariam fechar. Por que fechar o templo religioso? Não precisa. É fora de propósito. Porque se padres, pastores, pais de santo, mães de santos, e os líderes das mais diversas religiões tiverem a verdadeira responsabilidade, eles saberão decidir se fazem culto ou não, mas com a casa aberta. Eu gostaria de atravessar aqui a rua onde moro e numa igreja qualquer que tivesse de porta aberta, bater na porta do pároco, ou do pai de santo, ou do pastor, e disser assim, de máscara, o senhor me dá um conforto religioso a 2 metros dele. Gostaria, mas não tem. Agora, jamais iria a uma reunião de dezenas e centenas de pessoas, porque eu colocaria em risco aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a vida. Eu colocaria em risco a vida do meu irmão e a minha própria vida. Eu não conheço dom maior e melhor que Deus botou sobre a terra que não seja a vida do ser humano. E o seu habitat, deputado, é o nosso coração. Se eu entro num templo, seja ele qual for, para orar, ou para rezar, ou para qualquer outra forma de expressão, é só para mim me proteger do vai e vem, do zum, zum, zum das pessoas, e estar com mais tempo de fazer essa aproximação com a espiritualidade. Mas nada me impede, meu imperador de Madureira, que eu reze, oro, ou peça perdão ou clamor diretamente a Deus. Porque se Vossa Excelência aprendeu que Deus está em todo lugar, ele está no seu lar, ele está na rua, e ele está no templo. E ele está no templo para que um volume imenso de pessoas possam ali estar mais próximo dele e ouvir as palavras que emanam daquele livro sagrado que é a Bíblia, ou, se for de outro segmento religioso, o livro sagrado de outro segmento religioso. Então, essa questão, para mim, no mérito, está claro. Essa discussão aqui não é entre espiritualistas
e nem ateus. Essa é uma discussão a respeito das vidas e da segurança das pessoas, que é o nosso bem maior. Até porque, quando eu era mais jovem, deputado Léo Vieira, e passava da cabeça das pessoas a existência de céu e inferno, dizia-se à época que aqueles que achavam que iam ser salvos iam se surpreender, realmente, se fossem salvos, de encontrar na salvação alguns que ele achava que ia para o fogo dos infernos. Porque o julgamento de Deus não é o julgamento dos homens. Então, dita a questão de mérito, para que não haja essa polêmica aqui, um viés de quem é mais religioso, deixa esse julgamento para Deus. Deus é que vai saber dos nossos atos, das nossas ações. Eu tento, com muita dificuldade, ter Deus no meu coração, mas minha natureza humana tem dificuldade. Esse é o verdadeiro templo dele. Se um dia eu conseguir, como cristão, realmente eu estarei pleno, mas vou continuar a buscar. Então, no mérito, para mim, nenhuma igreja devia ser fechada. Nenhuma. Mas está aberta para as pessoas buscarem o conforto espiritual no pai de santo, no pastor, no padre, no bispo, enfim, na autoridade religiosa que for. Agora vamos na questão da forma. Na questão da forma. A Constituição é muito interessante, e as decisões do Supremo também, porque cada um interpreta segundo o seu gosto. O que eu ouvi sobre a decisão do Supremo aqui não corresponde ao que o Supremo decidiu. Lá, em 15 de abril, quando o Supremo decidiu, ele decidiu o quê? O presidente da República, por ser o presidente da República, considerava, esquecendo que isso aqui é uma república federativa do Brasil, repito, república federativa do Brasil, que ele, como presidente da República, podia decidir se o transporte circula ou não, transporte interestadual, se o comércio abre ou não. Não é da sua competência. Ele é presidente da República. O que o Supremo quis dizer é que todos são responsáveis, cada um no nível da sua competência. A competência sobre critérios que devemos ter para a abertura dos templos, para culto, porque o templo, para mim, já está sempre aberto, é do prefeito das cidades, jamais do governador. A competência sobre o transporte interestadual é do governador, não é dos prefeitos. A competência sobre o transporte municipal são dos prefeitos e não do governador. Essa é a Carta Constitucional. Essa é o que define o que é federação. Então, quando se vota na CCJ, com todos os erros que nós temos lá, todos, se vota tentando ter algum princípio. Mas se a CCJ não pode votar, é melhor não ter Comissão de Constituição e Justiça, porque as pessoas na CCJ passam, mas a comissão é de continuar. E acima da CCJ tem o plenário, que sempre será soberano. O plenário é soberano para dizer que um projeto totalmente inconstitucional é constitucional. E pronto, o plenário decidido está. E aí vai caber ao governador sancionar ou vetar. Se vetar, vai caber a nós derrubar o veto ou não. E se derrubarmos e virar lei, quem não concordar, entra na justiça.
Então, a interpretação do Supremo foi exatamente essa. E quando a gente vota pela injuridicidade, não é porque o Supremo decidiu, porque o Supremo decidiu pelas competências específicas. E tanto é que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que vai fechar o seu governo um rombo de quase 10 bilhões de reais, um péssimo prefeito, decidiu que as igrejas podiam abrir. Você pode concordar ou não, é da competência dele, é de responsabilidade dele. E quando o Tribunal de Justiça decide dar uma medida liminar contra o decreto dele, o Tribunal de Justiça está dentro da sua competência, não está desobedecendo em nada o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo, Constituição e decisão do Supremo, cada um interpreta segundo os seus desejos. Eu posso discordar do prefeito como discordo. É um péssimo prefeito para a cidade do Rio de Janeiro, mas exerceu a sua competência. Como exerceu a competência o Tribunal de Justiça, como anteriormente já tinha exercido outra competência num credo religioso específico, que resolveu abrir. E a decisão lá atrás, qual foi? Claro que pode abrir. No Tribunal de Justiça. Não pode ter, é um culto. Eu vi agora, deputado Léo Vieira, os números de ontem, porque os de hoje ainda não fecharam. No Brasil, nós tivemos 1.349 óbitos. Aí eu fazia aqui um replay, né, na minha memória aqui, quando o volume de óbitos na Itália era 700 por dia, eu quase infartava. 700 pessoas por dia na Itália e na Espanha morrendo. No Brasil já chegou a 1.349 no dia de ontem. E no nosso querido estado do Rio de Janeiro, ontem, deputada Luciana, foram 349 óbitos. 349 óbitos. É um número assustador. E será que a gente não pode aguardar mais 15 dias por amor ao nosso próximo? Porque é muito, muito provável que a partir do dia 20 agora, na cidade do Rio de Janeiro, não é no estado não, na cidade do Rio de Janeiro, essas curvas comecem a cair acentuadamente, porque o volume de contaminados está já muito grande. Até no momento que esse projeto for sancionado, né, já teremos passado o dia 20. Né? Então, eu queria deixar claro a minha posição. Eu acho que cada deputado fala o que quiser e bem entender. O mandato é de cada um. Mas aqui não tem litígio religioso. Pelo menos comigo. O meu voto pela injuridicidade, né, é um voto consciente juridicamente e por amor à vida das pessoas. E fiz questão de abrir o registro porque não me venham dizer que Deus só está no templo religioso. Volto a dizer, Deus está em todos os lugares, porque é uma energia transformadora formidável. Está aqui agora, nesse debate. E a residência dele, oficial, tem que ser nos nossos corações.